Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Olá a todos, eu sempre começo olhando o feedback, né? Eu sempre começo olhando se o som está chegando bem, né? Eu sempre começo com o retorno para ver se o retorno está chegando bem. Sempre começo com o retorno para ver se o retorno está chegando bem. Sempre começo esperando o retorno. Acho que o som tá bom. O som tá bom. Tá chegando bem o som. Olá a todos. Hoje nós temos um convidado muito especial, né? Essa é a primeira live do podcast Ateísmo e Debates barra pesquisa, né? O Ateísmo e Debate barra pesquisa, ele tem como objetivo discutir pesquisas científicas, né? Apresentar o que está sendo discutido o que está sendo discutido no meio acadêmico, né, o que está sendo feito. Antes de começar, eu gostaria de, como sempre, eu recomendo um dos meus livros, né, esse livro sobre desinformação, né, o livro, vocês conseguem adquirir a cópia dele nesse QR Code que está na parte de cima, né, eu sempre coloco na parte de cima o QR Code. Eu também criei um botão para doações, que alguém quiser contribuir com o canal. Eu sempre convido também, o nosso convidado de hoje também poderá fazer isso também. Se vocês quiserem disponibilizar, talvez no futuro também um link para suas próprias doações, eu sempre coloco o link dos convidados para o que eles quiserem, né? A última live que eu fiz nesse canal foi o Scientific Free From Religion, que foi uma live em inglês, né? Foi com o Richard Carroll. E o Carroll, ele é um ateísta, né? Ele faz pesquisa na área de... Ele é um pesquisador independente, né? Ele faz, como eu, por exemplo, ele faz na área de moralidade, né? E basicamente ele tem trabalhado junto com, não junto assim no sentido de que eles trabalham junto, mas para desenvolver uma moralidade secular, né? Que é uma paisagem moral. Então, que é no caso do Carroll, ele trabalha mais com a parte matemática. E o nosso convidado de hoje o Marcos Cavalcante, né, lá do Ativista Ateus Brasil, sempre falava do trabalho dele, né? E há um bom tempo eu queria trazer, talvez bater um papo. E para mim eu acho bastante interessante porque ele é um jovem pesquisador, né? Nós teremos a oportunidade de falar mais sobre o assunto, mas fazer um TCC, apesar de que não existe uma padronização, né, um trabalho de mestrado e doutorado é bastante padronizado, né, o TCC nem tanto, tem desde TCC, que vai ser um projeto, né, de prédio, até TCC que vai ser, que vai ser um resumo da literatura, né. Eu não li para o completo, né, não tive como ler para o completo o trabalho do nosso apresentador hoje, mas nosso entrevistado, né, do Guilherme, mas pelo que eu pude ver é um trabalho bem feito, né, um trabalho cuidadoso, né? E aqui talvez eu gostaria de fazer uma ressalva, né? Porque eu acho que as pessoas podem subestimar o trabalho de um TCC, né? Eu vou contar uma história breve, né, antes de eu trazer meu convidado para a mesa. É que durante meu pós-doutoramento havia uma pesquisa no laboratório, né? Eu até quase trabalhei com a pesquisa, mas eu acabei não me interessei tanto pela pesquisa. O supervisor do laboratório falava que era um trabalho de doutor, né, que um doutor havia se desenvolvido, não me lembro se era doutor ou pós-doutor, mas no final eu descobri, uma vez ele comentou, que era aluno do TCC que havia criado a linha de pesquisa, e depois eu confirmei com outras pessoas que era um aluno do TCC, né? Essa na verdade, eu estou contando essa história, eu pensei em contar essa história para poder a gente não subestimar, né? Porque nós estamos falando de um tema no Brasil que é bastante... que não é tão explorado, já é um tema sob a ótica, já é um tema que não é tão explorado. Eu já postei o caso de uma psicóloga nos Estados Unidos para mostrar que o tema é realmente um tabu, né? Eu não vou me alongar muito, porque eu não quero também tomar muito tempo do nosso convidado, então eu vou trazer ele para o palco e gostaria de convidar ele a se apresentar, né, o Guilherme, por favor.
Saudações ateístas para todos e todas, uma boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite a todo mundo que nos assiste. Primeiramente, eu quero te agradecer, Jorge, pelo convite, por estar participando aqui no canal Mente Ateísta, por me fornecer esse espaço aqui no podcast. Vou começar me apresentando, né? Eu sou o Guilherme Natividade, recentemente formado em Justiça Social pela URGS, a Federal aqui do Rio Grande do Sul. Resido em Porto Alegre e tenho uma militância que é isso aí nos últimos 10 anos, podemos dizer assim, né, que tem uma descoberta ateísta, como eu digo, desde 2015, ali por início de 2015. Hoje sou administrador da Aliança Ateísta, né, que é uma comunidade que a gente tem no Instagram e no WhatsApp, que eu coordeno com conteúdo e propaganda voltada ao ateísmo, à formação de militância ateísta. Sou orgulhosamente o primeiro secretário do Movimento Ateísta e Agnóstico Brasileiro, o MAAB, que é uma associação que está se formando agora. Nós estamos em processo de regularização, de abertura do CNPJ, né? Então, mas já tem informalmente, né, já está constituída, né, só falta essa formalização. E fiz agora na minha conclusão de curso, que minha formatura até foi recente agora, no último dia 24, que foi sobre esse trabalho perfil identidade ateísta, né, os sentidos contemporâneos do ateísmo no Brasil, onde é uma pesquisa social exploratória, né, que eu mapeio assim, o perfil, né, a identidade do ateu médio no Brasil, né, quais são os sentidos do ateísmo para os ateus, para as ateias, hoje ateus e ateias brasileiros, brasileiras. Então, vou abordar um pouco desse meu trabalho, né, dessa minha pesquisa social, também citar um outro artigo também que eu tenho, que também fala sobre ateísmo, né, sobre uma campanha da ateia, recentemente publicada em uma revista, organizada pelo professor Ricardo Oliveira da Silva, que deixa um abraço para ele, inclusive, e que seja uma ótima entrevista, né, um ótimo bate-papo, e deixar um abraço para todo mundo aqui. Perfeito. Muito obrigado. Antes da gente começar, você pode deixar o microfone ligado, não precisa se preocupar, não. Eu já cancelei para você Não você vai ficar liga, desliga, às vezes pode esquecer, mas o seu ruído foi cancelado. Eu usei o negocinho do aplicativo, ele cancela. Então, assim, acho que a gente pode começar, talvez, a gente falando um pouco, de forma geral, porque, assim, um trabalho de TCC, ele basicamente, não é uma padronização, né? Não é que todos os TCCs são iguais, ou tem, por exemplo, engenharia civil, você basicamente faz um projetinho de casa, alguma coisa, então não é uma padronização. Mas o seu trabalho vai seguir uma linha mais acadêmica, né? E parece que ele segue um padrão mesmo de metodologia, objetivo, com uma escrita mais uma escrita mesmo mais focada em academia, né? É isso mesmo? Sim, foi uma monografia bem tradicional, assim, né? Algo bem no padrão acadêmico, na padronização formal que a academia exige, né? E, enfim, foi um estudo, uma pesquisa mais exploratória, né? Que em alguns momentos eu acabei tendo focos que ampliaram um pouco mais, né, o sentido, assim, porque foram bastante questões a serem investigadas, né? Não foi um TCC com um foco único, né? Mas foram vários ali vários aspectos que eu busco ali no meu TCC a partir do questionário online, que foi até algumas dificuldades que eu acabei encontrando para conseguir levantar os dados para pesquisa, mas enfim foi um desafio enriquecedor e eu acho que uma coisa que eu coloquei na justificativa que é os desafios para a gente ter na academia, né? Tanto achar fontes sobre ateísmo, né, que é um objeto, né, um tema às vezes muito pouco abordado no âmbito acadêmico. Temos poucos trabalhos traduzidos, né, às vezes muito trabalho feito fora do país, mas poucos são traduzidos aqui para a nossa língua, para o português, e poucos geralmente até feitos aqui mesmo, né, por brasileiros, focando no ateísmo no Brasil. Então foi um desafio, apesar de que, claro, tu tendo um campo ainda que não é tão explorado, né, tu tem uma linha de abordagem, né, um foco muito maior que tu pode pesquisar, né, então foi talvez um desafio também de buscar sobre o que exatamente do ateísmo eu gostaria de ser o foco, mas, em linhas gerais, acho que foi uma ótima pesquisa e
deu um ótimo resultado. Só por trazer uma curiosidade, o seu trabalho ele surge de uma. Porque nós tivemos aqui nesse canal, né? Já esteve comigo aqui, né? Acho que não sei desligar o microfone, acho que não funcionou. Você liga e depois desliga, porque realmente o ruído tá. Eu estive nesse canal aqui, esteve convidado aqui o Ricardo Lopes, né? O Ricardo Lopes, ele é também da mesma, acho que da URG, da mesma universidade sua, onde você fez a sua graduação, e ele também fez a pesquisa, ele apresentou aqui, no caso ele era mestrado. Eu estava pensando se o seu trabalho surge dentro de um núcleo, né, que já está desenvolvido na sua área e no seu departamento, ou se for uma coisa que você iniciou aqui pelo trabalho do Ricardo Lopes, né, eu teria a impressão de que já tem um ambiente meio propício, né, para isso no seu espaço. Não veio bem da academia em si, né? Não foi algo que já surgiu durante a graduação, né? Mas algo mais de fora, algo mais já do meu, da minha, até falo assim, ali na parte mais introdutória, nas justificativas de estudos independentes, que eu já fazia, principalmente sobre a história do ateísmo. Tanto que no primeiro capítulo eu busco fazer um apanhado, né? Uma síntese dos processos históricos, né? Do ateísmo desde a antiguidade, para a gente poder falar dos sentidos contemporâneos, né? Eu acho que a gente não pode partir já da contemporaneidade sem trazer o aspecto lá desde o início, desde a antiguidade, os primórdios de quando começou-se a falar sobre ateísmo. Mas algo mais foi uma linha independente, assim, de estudos gerais que eu já fazia, que eu já faço ainda. Mas o ambiente, ele ajudou, eu diria, né? Porque eu já fui aluno de TCC, eu já fui aluno de graduação e às vezes eu sei que o aluno de TCC ele vai ter duas opções, ele vai seguir uma pesquisa geralmente dada pelo orientador, ou ele vai ser autônomo o suficiente para seguir a própria pesquisa. E nem sempre seguir a própria pesquisa é tão simples quanto parece, né? Exige um ambiente tem que ser, às vezes, se você tiver um tema ali mais, eu não sei, eu chutaria, né, que o ateísmo ainda é talvez o ambiente seja mais amigável, mas pelo que eu tenho visto, não é um tema muito explorado, então às vezes você vai ter que achar um orientador que concorde. Você não pode fazer um trabalho, até onde eu sei, né? As universidades não fazem um trabalho sozinho. Você vai ter que ter um orientador, vai ter alguém que te siga, que queira seguir a linha. Passei por esse desafio na minha graduação e eu acho que isso deve ser geral. O meu orientador, né, o Marcelo Conrad Silva, deixou até um abraço para o meu orientador, né, que foi um ótimo orientador. Tivemos, assim, ele me deu bastante autonomia, né, porque ele já percebeu meu contato, assim, com o tema, né, com as abordagens históricas, então me deu bastante liberdade para eu poder desenvolver. E o meu TCC ele foi na área da sociologia, né, que a gente tem uma ênfase, como ciências sociais são 3 cursos em um. Na parte do TCC, já no projeto de TCC, a gente já define a ênfase, né? Se vai ser um TCC em sociologia, em ciência política ou em antropologia. No meu caso, eu já tinha definido já para seguir para sociologia, exatamente, e o meu orientador tinha um foco muito em movimentos sociais, né? O que eu consegui dialogar quando eu quis falar sobre movimento e identidade ateísta, então eu consegui com esses trabalhos com ele, e ele também estava, na época, com o sentido de querer pesquisar algo mais voltado à religião, né? Então, de algum modo, né, ainda que o ateísmo não seja uma religião, o meu objeto de estudo dialogava com a próxima pesquisa dele, né? Então, foi relativamente, assim, muito, muito tranquilo, assim, a questão com o orientador, a relação, e acho que foi um ótimo aprendizado, assim, também, né? Uma ótima troca entre nós, e conseguiu sair tudo da maior perfeita forma. Então acabou que você ficou preso na velha armadilha, né? Você teve de fazer dentro da religião, na verdade. Não tanto, não, assim, é que ele usaria mais, né, depois do meu trabalho, assim, né, para pesquisa sobre religião, né, e o ateísmo também daria um pouco dessa abordagem, Mas isso acaba sendo um problema geral, porque às vezes eu estava até vendo o trabalho dessa psicóloga que eu postei aqui no grupo, né? Eu postei aqui no canal e ela comentou sobre a dificuldade que era, porque ela em banco de dados, ela achou acho que mais de 200 mil artigos sobre religião e espiritualidade, mas não tinha nada, tinha uns 5 mil sobre ateísmo. E geralmente, se você fizer um tag, se você
postar um vídeo no YouTube, se colocar um tag religião, cristianismo, Christianity, qualquer coisa que tenha a ver com religião, você vai ver que o tag é muito maior do que qualquer tema que se coloca como ateísmo. Até no Medium mesmo, que você também publica, se você colocar o tag lá de ateísmo, você vai ver que, ou até mesmo ateísmo em inglês, ateísmo em inglês, você vai ver que a proporção é muito diferente, né? O tema, às vezes, ainda é muito amarrado à religião. Não, sim, no âmbito acadêmico, se nós formos analisar, fazer uma pesquisa, um levantamento, a maioria das pesquisas sobre ateísmo, nós vamos encontrar tanto na filosofia da religião, principalmente, quanto na teologia, que vai ter algo mais abordado ao ateísmo. O professor Ricardo Oliveira, ele fala que são poucos trabalhos, ultimamente, que chegam na história, e nas ciências sociais, né, que até foi para mim poder fazer a minha pesquisa, no levantamento bibliográfico que eu fiz, foram raríssimos trabalhos na sociologia sobre ateísmo, né? Então, até o meu trabalho seria uma contribuição para a área também, para uma abordagem sociológica sobre o ateísmo. Eu acho que é uma excelente contribuição, especialmente porque você faz uma coisa que geralmente eu tenho feito, mas eu não tenho feito com tanto cuidado, né? Porque não é minha linha de pesquisa, então às vezes eu faço aqui as enquetes no Facebook, mas o objetivo é incentivar isso mesmo, incentivar que tivesse mais dados, né? Porque para as pessoas que não são da área, às vezes as pessoas não entendem a importância de você ter essas pesquisas, porque serve para a questão política, serve para até mesmo para desinformação, né? O meu livro sobre desinformação que eu estou comentando com o pessoal aqui, é uma forma de você combater desinformações se você tiver dados empíricos, né? Por exemplo, a gente pode começar até já falar do seu trabalho, já começar a entrar no seu trabalho. Por exemplo, você encontrou vários pontos curiosos, né? Por exemplo, um dos pontos que eu achei também talvez um curioso, né? Eu não sei, a gente pode também falar um pouco da amostragem, como que você fez a amostragem, né? Mas você acabou encontrando que a maioria são homens brancos, né? Com idade entre 30 e 40 anos, parece. Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books, e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras, e também será disponível todos os episódios do podcast disponível no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Isso, né, nesse mapeamento, né, demográfico, assim, mais do perfil médio do ateu, da ateia no Brasil, o que mais eu encontrei, né, na pesquisa foram, sim, homens brancos, cisgênero, né, nessa faixa etária, né, de 30 a 40, 50 anos, né, mas homens adultos mesmo, né, mas depois a parte jovem adultos, foi o levantamento geral, e principalmente regiões sudeste, né, do Brasil, né, que vi ainda um bom percentual de ateus no Nordeste, até porque eu consegui, tanto uma divulgação no processo da pesquisa, atingir um público do Nordeste, então teve até um considerável número de pessoal mais do Nordeste, mas a maioria, sim, concentrada ali pelo Sudeste, e isso dialoga muito com outras pesquisas, né, sobre perfil ateísta que já foram feitas, de uma concentração muito maior ali em estados do Rio, de São Paulo. Agora, recentemente, algumas amostras preliminares do IBGE mostrando
muito mais pessoas sem religião, e até em certo ponto, nesse, né, que o IBGE coloca, né, sem religião, que os ateus estão inclusos, mas aqui pelo sul, também do Brasil. Então, mostrou muito, corroborou muito com essas outras pesquisas de opinião pública, demográficas, que já foram feitas em alguns anos mais recentes e outras até um pouco mais atrás, né? E mas talvez uma coisa que eu gostaria de entender, como que você, porque eu gostaria de entender mais ou menos, eu não tive, acabou que não li o seu trabalho em detalhes, mas você podia falar um pouco sobre a amostragem. Você falou que distribuía alguns formulários online, acho que você deve ter usado o Google Form, né? Eu queria entender como você distribuiu, se você manda esses formulários online, aí você vai, tipo um Google Form, não sei se você usa outra ferramenta, você foi distribuindo entre grupos, né? Sim, sim, eu usei o Google Forms e o canal oficial eu usei a Aliança Cristã, porque eu já tinha esse canal de divulgação. Hoje a Aliança está com, não vou lembrar de cabeça ali, vamos ter mais de 3 mil, acho que quase 3.200 hoje seguidores. Na época devia estar com cerca de 2.100, pouco menos do que isso. Eu consegui fazer o canal oficial com divulgações diárias ali da pesquisa, mas também circulando em grupos tanto de WhatsApp quanto de Facebook, né? Grupos da comunidade ateísta, né? Nessas redes sociais. E no Instagram, realmente, o foco ali pela Aliança Ateísta. Claro que depois na internet o formulário circula, né? Eu recebi pessoas que divulgaram no Reddit, que é uma rede social que eu nem participo, né? Mas que foram impulsionando e foi chegando a outros ateus, né? Que eu tinha esse espaço, né? Já para poder divulgar pesquisa, levantar dados, né? Nesses grupos, mas também contei com a colaboração de outros ateus, outras ateias, que foram divulgando entre si, até para pessoas ateias importantes que estão fora desses grupos, né? Que não estão organizadas em grupos ateístas, ou que às vezes que não vem sentido nessa organização, e que também era importante para a minha coleta de dados. Então foram 22 amostras que você conseguiu, né? Sim, sim, isso. Mas tem vocês definiram assim, porque na verdade assim, eu acho legal desse podcast, pelo menos a ideia principal desse podcast é que para quem não está familiarizado com pesquisa científica, nenhuma pesquisa científica é perfeita, né? A gente faz o que pode, né? A gente tem um tempo limitado e muitos trabalhos servem como pioneiro, né? O trabalho do Guilherme eu vejo como um trabalho pioneiro. E se alguém quiser dar continuidade ao trabalho, a pessoa pode saber aonde que ela pode, talvez, a gente depois, mais para frente, pode falar de trabalhos futuros, onde que todo trabalho acadêmico tem trabalhos futuros, aí você faz uma análise das limitações, aí você fala, porque parece, assim, porque eu sei o como é difícil você fazer esses formulários, porque as pessoas realmente não respondem, né? Porque ninguém quer parar, as pessoas ficam com preguiça. A enquete é muito mais fácil, que é interativa. Os formulários eles são melhores, você tem mais controle, mas elas acabam tendo um pouco mais de dificuldade de convencer o pessoal. Mas ainda assim, me parece, né, de primeira mão, que uma possível limitação, né, que pode ser talvez trabalhada em trabalhos futuros, né, seria o tamanho da amostra, né? Talvez eu entendo a dificuldade de conseguir aumentar a amostra, né? Eu já vi várias pessoas que participam dos meus grupos de jovem pesquisador, a dificuldade que é de coletar essas amostras, né? E outro ponto, talvez, até mais o viés online, porque você está medindo os ateus. A gente pode falar um pouco sobre isso. Você falou um termo de cyber-ateísmo, né? Então, assim, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas talvez você falar um pouco sobre o que você encontra como limitação, né, do fato de ter sido divulgado sempre online, a amostra de 22 pessoas. Talvez você falar um pouco mais sobre isso. O que eu pensei, na verdade, inicialmente, né, vendo como eu ia conseguir fazer esse levantamento, eu pensei que entrevistas iria limitar muito. Você fala entrevista pessoal, né? Você falou E entrevista. pessoal, isso. Ou mesmo online, aqui, na entrevista, marcando alguma agenda no Meet, alguma entrevista assim virtual, sabe, limitar muito mais do que um formulário, né? Acho que existe uma disponibilidade muito maior, que a entrevista queria data, sabe, horário, tudo, a disponibilidade da pessoa, questão de recursos para a pessoa participar ou não. Então, quando o formulário, a pessoa tira alguns minutos, algum tempo, menos de uma hora ali, alguns minutos, talvez meia hora para responder e consegue enviar. Claro, teve uma dificuldade, até porque foi um formulário, né, um questionário bem longo, né? Foi com, se eu não me Longo? engano,
Foi bem Dá para longa. Se eu uns. não me engano, era em questão de etapas, pelo menos que eu vou lembrar, entre 8 a 10 Mas etapas dava no o quê? Google Form. Dava uns quantos minutos mesmo de preencher? Não sei dizer mais ou menos. Eu sei que eram Uns 10 minutos? 24, 25 questões. 24, Hum. 25, uns 15 minutos ali. Acho mais ou menos isso. Mas Então, questões eram perguntas abertas, tipo, ou uma perguntas pergunta de aberta. macaco de. Uma pergunta aberta só. Sobre o E as referencial outras ATI. e As as outras de outras se tudo escolher. isso, só de selecionar, só de múltipla escolha. Mas acho que deve estar disponível lá no seu TCC esse formulário, né? Sim, sim, tá tudo disponível. Alguns gráficos também estão lá, né, do resultado, né, da pesquisa. E, enfim, eu consegui essa divulgação, né, com o tempo. Eu acho que foi pouco mais de um mês que o formulário ficou aberto, disponível. Até porque a gente aqui enfrentou um problema de calendário na universidade. Muitos sabem, aqui em 2024, que foi quando eu concluí, na verdade, o TCC que eu terminei, foi final de 24 para 25. E a gente, em 24, aqui no Rio Grande do Sul, enfrentou as enchentes, né? Enfim, que Ah, tá repercutiram em tudo todo o aqui. Brasil, as enchentes. E aí teve aquele problema também do calendário, né, que interrompeu um pouco na URGS. E o calendário do TCC no segundo semestre de 24 ele foi menor, mais curto do que geralmente é, né? Então eu tive menos tempo também para esse levantamento de dados. Então ficou mais ou menos, vou dizer, um mês que o É porque assim, formulário ficou disponível. é, eu entendo que você tinha o TCC, e o TCC tem um tempo para terminar. Vale assim, se no futuro alguém quiser continuar com o mestrado, por exemplo, a pessoa sabe mais ou menos qual direção que ela pode possivelmente seguir, né? Uma possível direção é aumentar a amostra, né? Porque acho que 22 pessoas para um formulário grande, para um TCC tá bom, mas talvez para a gente ter uma ideia melhor, né, da representatividade, porque o objetivo é mapear, se eu entendi bem, o objetivo é mapear o perfil ateu no Brasil, né? E a amostra de 22, né, da forma como se fez a amostragem, tem um risco, né, de ter um viés por trás. Eu não sei em detalhes como que você coletou, não sei em detalhes, mas talvez para alguns trabalhos futuros seria talvez para evitar, né, aumentar o número. Porque é o quê? Se você colocar o Brasil tem 1% de ateus, né, vamos supor isso 1%, aí você pega 10 milhões, dá, dá mais de, sei lá, cabeça aqui, 20 mil, é, dá 10, sei lá, não sei, deve ter que fazer a conta, mas é bastante ateu, né? Assim, apesar de que o número é pequeno, né? E talvez assim, a questão de estados, né? Parece que os ateus são mal distribuídos entre estados, alguns estados têm mais, alguns estados têm menos, né? Não, o total, na verdade, acho que foram 222, né, no caso, né? Eu lembro que algumas, nem todas as respostas eram válidas, né? Tá. Você fez um formulário grandão, Sim, 222, sim, e filtrou depois. sim, é que eu fiz todo um filtro desde o início, né? Desde a primeira etapa, porque do início, para alguém responder, primeiramente, ela teria que ser uma pessoa autodeclarada ateia, né? Ateia, para poder ter uma validade na pesquisa. Então, muitos acabaram já no início, não se colocando como ateus e ateias e finalizando. Então, eu não lembro agora exatamente quantos o total queria que ver, mas foram em torno de uns 200 que eu consegui nesse resultado. E, enfim, foram vários na divulgação que eu fiz ali. Eu fiz banners, eu fiz ali, durante esse mês, toda uma divulgação diária, assim, para o formulário conseguir rodar o máximo possível, conseguir o máximo de pessoas possíveis. Você fez alguma. Porque uma segunda forma de você validar seus formulários, quando eu já trabalhei com a amostra, eu pesquisar também, então a gente sabe das dificuldades, né? A gente faz o que a gente pode, mas uma forma que às vezes eu faço, né? Eu faço muito isso para quando eu tenho amostras pequenas, né? Amostras como de Facebook, de enquetes, eu não são tão confiáveis, eu não acho melhor confiáveis, aí eu gosto de comparar com outras pesquisas, né? Eu gosto de fazer, tipo, tem enquete, aí eu penso, será se outras pessoas em outros lugares acharam resultado similar, né? Você chegou a fazer isso no seu trabalho? Eu trabalho, na verdade, além do formulário, né? O formulário é a principal fonte, né, para extrair esses dados, principalmente do perfil da identidade, né, dos sentidos contemporâneos para os ateus e ateias no Brasil. Mas eu também trabalho com algumas fontes, outras da própria internet que eu tiro, né, e até eu cito quando eu falo do cyberateísmo, né, da maior concentração das pessoas que conseguem se assumir enquanto ateias na internet. Né? Então, onde eu queria maior possibilidade para encontrar, para chegar em ateus e ateias.
Então eu pego alguns outros materiais que eu encontro na internet, como documentários, como outras opiniões e pontos de vista expostos por ateus e ateias na internet, né, que eu uno esses dados assim para montar qual é a identidade, qual perfil, como os ateus percebem o ateísmo no Brasil, né, como eles percebem o seu ateísmo, né, quais as concepções e os sentidos do ateísmo para si. Por isso que eu falo, né, que eu trabalho na pesquisa com ateísmos de modo geral, né, uma forma plural, e não um ateísmo único em si, né, mas o ateísmo em uma pluralidade, né, o ateísmo em si. É porque para cada ateu vai ter a sua identidade, né, a sua forma de perceber o ateísmo, a sua forma de conceber tanto o movimento quanto a comunidade. Então, foi um trabalho assim bem trabalhando essa subjetividade do ateu. Mas eu acho que deve estar no seu trabalho, quem tiver curiosidade, né? Porque eu estou pensando que para quem quiser dar continuidade, mas eu acho que o seu trabalho você deve ter explicado os limites, aí a pessoa, porque assim, quando você quer dar continuidade, às vezes é bom você saber exatamente quais. Todo trabalho tem ponto fraco, a gente, por isso que a pesquisa ela vai realmente subindo, vai dando continuidade. Uma pessoa faz uma coisa, né? Por exemplo, o famoso estudo, né? Que os estudos de orações, que é muito famoso, o STEP foi o maior de todos, mas os anteriores eram pequenos, eram amostras pequenas, aí os resultados ficavam meio distorcidos, cada um achava uma coisa diferente, aí, mas talvez a gente pode, antes de a gente passar para o próximo tópico, falar um pouco sobre a questão do homem branco, né, que o ateu que você encontrou na sua amostra, um homem branco, a classe média, nos seus 30 e 40. Então, o que quer dizer que o nosso ateísmo ainda é bastante machista, né? Eu já havia falado sobre isso, ele ainda é um ateísmo focado no homem. Isso é um debate, inclusive, que existe muito, né, entre a comunidade ateísta, né, principalmente no meio digital, né, que é essa predominância, né, de nós homens, né, falando geralmente sobre ateísmo, né, somente homens brancos. A gente tem tido agora, claro, né, uma participação significativa também de mulheres, né, que a gente tem visto, mas ainda assim é um meio concentrado mais, né, em homens brancos, e até minha pesquisa também fica ali pessoal com ensino superior, né? Em geral, né? Ateus mais com ensino superior, com uma formação superior, o que também a gente pode dialogar com esse afastamento da religião, né? Esse acesso ao ensino superior, ao conhecimento científico, à produção intelectual e esse afastamento, né, da religiosidade. A gente pode também dialogar com isso. Então foram esses dados ainda que essa maioria, né, que a gente ainda percebe, né, e essas discussões também, né, essa problemática que ainda há no meio ateísta de ter uma diversidade maior, né, também sobre ateus, sobre ateias, né, e negros e negras no nosso movimento. No meu caso, eu encontrei a maioria acima de, mais de 70% estava acima de 45 anos, né? Eu comecei a me perguntar, né? Mas tem estado contrário, porque eu já vi a própria Mari e a Kai estiveram aqui no meu canal, e elas relataram o resultado oposto, né? Achei curioso, porque aparentemente no perfil delas, no caso ela foi pesquisa feita, seguidores do perfil dela no Instagram, parece, elas encontraram muito jovens, né? Mas parece que tanto a sua pesquisa quanto a minha acaba confirmando que o ateu brasileiro, ele é acima dos 40, mais ou menos ali, e eu acho, não sei se você concorda comigo, eu acho que uma possível explicação para isso é que ser ateu no Brasil, ele ainda envolve um custo social, né, que geralmente pessoas jovens não estão dispostas não estão dispostas, às vezes um custo até mesmo financeiro, de você poder ter uma estabilidade financeira para dizer para a pessoa, eu não acredito em Deus, né, e sem necessariamente sofrer uma retaliação, né, tem também assim, a própria Karina, a própria Mari Campos, que esteve aqui, relatou dela mesma, permaneceu na religião para não ofender a avó, coisa e tal. Então, assim, eu acho que talvez parte dessa idade mais avançada, não sei que você concorda, você pode expressar como você acha melhor, vem do fato de que, primeiro, que o ateísmo não é divulgado, ele é silenciado, tanto nas escolas, é meio um tabu, então a pessoa precisa passar por todo um processo de aprendizado, reflexão, e tem muito estereótipo, né? Muitas caricaturas. Eu mesmo já deixei cair nessas caricaturas quando eu não tinha interesse. Nunca fui religioso, mas
eu não tinha interesse, né? Então já me deixei cair nessa caricatura de o ateísmo fanático, né? Já me deixei me levar por essa ideia que circula muito entre religiosos, aí com preguiça, não tinha interesse. Então, a gente não tem muito material, né? Se você quiser saber sobre ateísmo, você vai ter que mergulhar um mar de materiais, né? Agora está saindo mais, mas geralmente você não vê muito material circulando. O professor Ricardo, até que é uma das principais referências, até fiquei muito honrado dele ter participado da banca, né, de avaliação do meu TCC, que eu convidei, né, que foi a apresentação, a defesa foi online, né, então ele pôde participar lá do Mato Grosso do Sul, e que eu uso ele com vários referenciais no meu TCC, tanto os livros dele, quanto alguns vídeos do próprio canal dele, né, que ele fala sobre ateísmo, e ele muitas vezes mostra materiais, livros, artigos sobre ateísmo, em língua inglesa, em língua francesa, que não são traduzidos para o português, né? Então existe essa barreira, essa dificuldade também do acesso. Que tem muitas coisas que não são traduzidas, né, que não chegam para nós, a nossa língua, e, como eu falei, poucas que são produzidas aqui. Sobre a questão até das pesquisas ali, você citou da Mari, da Karina, também depende do ambiente onde faz pesquisar, né? Talvez no Instagram, TikTok, que vai conseguir uma comunidade ateísta um pouco mais jovem, né? No Facebook, pessoal mais idoso, né? O pessoal de mais idade, assim, no público ateu, né? Nos grupos ali que utilizam o Facebook. Então isso varia também dependendo aonde, né? Que é feita essa pesquisa. E eu consegui, tanto em ambas as redes, assim, Facebook, Instagram e o WhatsApp foram as principais que eu consegui circular o questionário, né, para atingir mais ateus e ateias. Olá pessoas, aqui é a Mari, eu estou feliz porque ganhei um livro do professor Jorge Pires, ele é doutor, é escritor, e também tem um canal aqui, né, no YouTube que vocês podem acessar, vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo, que eu vou fazer falando um pouquinho assim a respeito desse livro, né, porque eu acabei de receber de presente, então eu não li ainda, né, porém, dá pra ter uma ideia, né, do que fala o livro, obviamente, só dando uma olhada assim a gente já sabe, é sobre ateísmo, já amei. Aí tá escrito assim, ó, a revolução ateísta, a última minoria silenciada, a luta por liberdade de pensamento em um mundo pós-religioso, é volume 1. Introdução. Subentende-se então que tenha outros volumes, né? Volume 1. Ganhei o primeiro! Ganhei o primeiro, a introdução. E, enfim, eu adorei, né? Porque já deu pra notar aqui que ele vai dar uma ênfase na Madeleine O'Hare, né? É de 2025, desse ano. Aí tem assim, nota aos leitores, escuta. Este livro é uma obra em constante movimento, assim como uma startup. Ele nasce imperfeito, mas cheio de propósito. Publico sabendo que pode conter erros de digitação, estrutura ou pensamento, mas prefiro correr o risco de provocar o debate agora do que esperar uma versão perfeita que talvez nunca venha. Gostei disso. Se você encontrou um erro, uma contradição ou teve um insight, escreva para mim. Cada comentário recebido é como uma linha de código a mais na evolução desta ideia. Afinal, livros são menos monumentos e mais ferramentas. Muito bom. Aí tem aqui o contato dele, né? Para quem quiser escrever, super acessível, uma pessoa acessível, muito legal isso. Em homenagem à memória de Madeleine O'Hare, pela coragem em defender o ateísmo nos Estados Unidos. Aí o palavreado, mas pense numa mulher foda. Os Estados Unidos não merecia ela, sendo bem honesta. Pela coragem, sim, deixa eu reler, né? Em homenagem à memória de Madeleine O'Hare, pela coragem em defender o ateísmo nos Estados Unidos, por uma vida inteira em torno da causa dos ateístas, a última das minorias, título de um dos seus livros. Sim, aí o conteúdo tá escrito assim, ó, prefácio, preliminares, contextualização, introdução ao ateísmo e Madeleine O'Hare, e sobre Jorge Guerra Pires, que é o escritor do livro. Aí tem uma nota aqui no final do
do livro, na contracapa, que eu gostaria de ler para vocês, e aí eu acabo o vídeo, tá bom? Escuta. Atualmente, os ateus já chegam a 10% da população mundial. Contudo, no Brasil, esse número fica em torno de 1%. Em um mundo cada vez mais plural, ainda enfrentamos problemas com a diversidade de pensamento. O maior obstáculo brasileiro é o cristianismo. Com visões dogmáticas e um passado bem obscuro, a Igreja ainda exerce força no coletivo, impedindo que o ateísmo cresça. Olha aqui a foto dele. Mas eu vou deixar aqui o link do canal dele para vocês acessarem com facilidade. Então já deu para perceber que é um livro super interessante. Tem ele para vender na Amazon. Hoje foi a indicação do livro sobre ateísmo do professor Jorge Pires para vocês, tá? A Revolução Ateísta, a última minoria silenciada. Para vocês, um cheiro e até a próxima. Tchau! Sim. Realmente, essa parte da amostra acaba sendo. Por isso que eu falo que, na verdade, a gente precisa de mais pesquisa, a gente precisa de mais grupos fazendo de forma diferente. Eu até acho o trabalho que o Marco Cavalcante está fazendo lá no canal dele, aqueles 50 questões lá, achei bem curioso, porque aquilo também dá pesquisa, né? Principalmente com inteligência artificial, você pode garimpar aquilo e dar um excelente trabalho, porque assim. Cada estilo de pesquisa que você fizer, se você fizer com formulário, você vai achar uma coisa, mas em entrevista você vai achar outras coisas diferentes, né? Tem esse livro que eu indico, né, chama Variedade de Ateísmo na Ciência, né? E a pessoa, ela na verdade tem várias entrevistas que ela fez, né? E na entrevista você consegue ver coisas que você geralmente não vai ver. Eu já fiz muitas também pesquisas também, mas usando textos, né? Os textos às vezes dá à pessoa a liberdade de expressar aquilo que você geralmente não encontraria, né, numa resposta fechada. Então, por isso que eu acho muito importante que esse tipo de trabalho seja feito por outras pessoas, seja replicado, por exemplo, o trabalho que você fez, que outras pessoas também façam, talvez localmente, né, não precisa ser online, mas seja, por exemplo, dentro do campus, né, e depois você junta tudo e vai vendo o padrão se formando. Uma coisa que o meu questionário, inclusive, permitiu foi o anonimato, né? Era anônimo. Foi anônimo. Sim, foi anônimo. Foi anônimo até para permitir cada vez mais participação, né? Mais respostas durante o questionário, porque muitos ateus até têm um receio, às vezes, né, de se assumir, de colocar identidade e preferem deixar mais anonimato. Então, eu optei mais por isso, né? Não solicitando nenhum dado privado, particular, e não divulgando. E até quando eu cito ali no capítulo sobre a teofobia, né, uma das questões muito fortes no ateísmo, principalmente quando a gente estava falando sobre jovens, né, nessa dependência financeira. Às vezes os pais são muito religiosos, são fundamentalistas religiosos, assim, então existe uma dificuldade muito maior para se chamar de sair do armário, né? E nós tivemos aqui no canal, só por curiosidade, uma mãe, né, que se levantou para defender a filha. Você vê que só o fato de uma mãe querer defender a própria filha gerou todo aquele conflito. Imagine o filho da pessoa, assim, a mãe defendendo o filho dela, gerou aquele conflito. Agora imagine se o filho da pessoa que é religiosa, né? Então, assim, o cristianismo ele tem essa coisa bizarra, porque ele tem que converter não somente o seu filho, mas com o filho do outro também. Não, é bem complicado assim, essa questão assim, do cristianismo cultural, que eu cito muito nos meus textos, né? Inclusive, Ou difuso, né? Às vezes alguns usam o termo cristianismo difuso. Eu uso mais o termo cristianismo cultural, né? Presente entranhado na nossa cultura aqui. Sistematicamente. Porque eu acho que o termo cultural, inclusive esse termo cultural deu polêmica com o Rich Dawkins, mas porque o cultural, ele me parece que ele envolve uma participação ativa, né? Você meio que aceita o cristianismo como uma parte da cultura, né? Os rituais, coisa e tal. O difuso, que eu acho que é um termo do Ricardo Lopes, né? Ele teve aqui no canal, ele é aquele cristianismo que, por exemplo, uma pessoa que é cristã, ela vai dizer que a Bíblia e as orações é uma coisa neutra. Ela não aceita que aquilo é uma coisa ativa. Depois que alguns chamam, né? Parece que o Ricardo Lopes, que trouxe isso para o canal aqui numa entrevista, que o difuso é isso, a pessoa neutraliza a religião como se fosse algo neutro.
Mas eu vejo assim que a questão cultural, o aspecto cultural, envolve geralmente a muitos ateus, inclusive, que eu considero muitos que vivem, e aí, acho que citando o Dawkins, o que seria um cristão cultural, né? Que tu tem uma identidade, né? Que tu se assume como ateu perante a sociedade, mas tu não vivencia um ateísmo, que eu digo, enquanto uma filosofia de vida, né? Na prática, tu vive culturalmente como um cristão, né? Tu vive a cultura cristã, né? Que absorve, né, toda essa cultura, né, toda essa hegemonia do cristianismo. Então, até é uma das questões ali dos sentidos do ateísmo no Brasil que eu faço essa pesquisa, né? Como se compreende esse ateísmo? Se o ateísmo é simplesmente não crer em Deus, se é simplesmente um ato de não crer, né? Eu não tenho uma crença, não tenho religião, ou se o ateísmo é mais do que isso? Ele pode ser uma forma até propositiva, né? O ateísmo como uma filosofia de vida, como uma concepção de mundo contra-hegemônica, e aí que eu trago até o aspecto do existencialismo, né, de Sartre, que eu vou trabalhando nesse capítulo sobre os sentidos específicos do ateísmo no Brasil. Sim. É, talvez a gente pode talvez entrar em um tópico, né, que eu sei que você fala isso no seu TCC, né, eu sei que você está fazendo um mapeamento, coisa e tal, identidade até. Tem um tópico que eu tenho explorado com uma certa frequência, né, eu achei o tópico interessante, que é o neoateísmo, né, existe uma certa resistência, às vezes, com o neoateísmo. Eu sei que você está lendo o livro do Sete Tipos de Ateísmo, do John Gray. John Gray, no contexto internacional, especialmente no contexto britânico, ele é uma voz que é crítica ao neoateísmo, né? Aqui no Brasil, eu fiquei sabendo recentemente, não sabia, que o Matheus Benites também não se declara como neoateu, né? Ele teve aqui no meu canal. Eu respeito a pessoa do Matheus Benite, já defendi ele. Acho que às vezes os ateus atacam ele. Eu sei que você está lendo o livro dele, o Porque Eu Não Creio, e às vezes eu acho que as pessoas atacam ele justamente, mas eu discordo quando ele diz que não é ateu. No caso do John Gray, eu entendi, né? O John Gray tem um livro inteiro sobre o assunto. E o que o John Gray defende é o que ele chama de ateísmo passivo, né? Ele fala que o ateísmo tem que ser silencioso, ele não gosta de ateísmo barulhento. No caso do Matheus Benites, talvez ele no futuro ele faça algum vídeo explicando melhor, talvez alguns livros ele explique melhor, mas a minha preocupação é que muitas vezes o neo-ateu é visto como meramente uma pessoa barulhenta, né? Você chega a comentar, e baseado na sua pesquisa, eu lembro que alguma coisa que em torno de 90% considerava a religião danosa, né? O que é o neoateísmo, né? A gente pode. Eu defino o neoateu, né? Porque o termo às vezes não é bem definido, é mal definido, mas eu defino usando três parâmetros, né? Para mim, primeiro que o neoateu ele é vocal, né? Ele fala publicamente. O segundo que o neoateu é antiteísta, né? Parece que 90% da sua amostra é antiteísta, né? Aquela pessoa que vê a religião não somente como falsa, mas também como prejudicial. E quarto, o neoateu tem conteúdo intelectual, né? Que é o diferencia ele do que eu chamo de ateísmo uga-uga, né? Aquela pessoa que é somente contra a religião, mas a pessoa não produz um conhecimento, né? Eu acho que ela acaba sendo mais reativa, né? Eu não sei o que você acha sobre esse tema. O neoateísmo ele é realmente um ponto bem polêmico no meio ateísta, né? Porque muitos não gostam desse termo, né? Preferem não usar. Inclusive tem uma rejeição muito forte ao termo neoateu, mas eu até no meu TCC eu coloco o neoateísmo principalmente como um subcapítulo da questão histórica, né? Quando eu falo da história do ateísmo. E aí é importante compreender que o neoateísmo ele também ele é parte de um período histórico do ateísmo em si, né? Então, que é um ateísmo que surgiu ali no início, né? Um novo ateísmo, né? Do século XXI, né? Daquele início da década de 2000, aí após os atentados das Torres Gêmeas, com os quatro cavaleiros do ateísmo, né? Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett e Christopher Hitchens, né? Que trazem aquelas obras focadas no ateísmo, que era algo que a historiografia antes não se tinha tanto esse foco no ateísmo, né? A gente vai ver muitas obras sobre ateísmo, né, mas muito ligadas a movimentos anarquistas, muitas ligadas a movimentos marxistas, mas nunca uma ênfase ao ateísmo como algo propositivo e algo centrado na crítica à religião, né? Mas sempre antes era algo mais deslocado do que esse novo ateísmo, né, que surgiu e trouxe
formas de impulsionar esse movimento, né, com a fundação de associações, né, como a ATEA no Brasil, que eu cito, né, a LIS, posteriormente, como vários atos, né, manifestações, no caso aqui no Brasil, que ficou popular, aquele dos outdoors da ATEA, em 2011, aqui em Porto Alegre mesmo, na minha cidade natal. Então é um processo histórico também, compreendeu o neoateísmo como parte da história, né, esse novo ateísmo, esse ateísmo do século XXI, né, que eu também coloco, com esse referencial desses autores, né, desses 4 autores, Mas principalmente. eu não sei se a minha preocupação, às vezes, né, quando eu já fiz alguns vídeos rebatendo, é que, fazendo um breve histórico, eu não vou me aprofundar muito, mas eu estou terminando um livro agora que eu vou publicar, e o livro já está, na verdade, terminado, mas eu estou tentando, eu sempre gosto de ficar lendo, relendo, ajustando, e vai ser Albert Einstein e o ateísmo, né? E uma das coisas que eu trago é que quando Einstein estava vivo, Einstein nunca se chamou de ateu, ele chamava de, na verdade ele dizia religião cósmica, Deus de Spinoza, e não, ele chamava de religioso, mas religioso cósmico. Mas do lado dele tinha Bertrand Russell. Bertrand Russell teve coragem de ir lá e falar, eu sou ateu, né? E com isso ele recebeu todas as pancadas, perdeu o emprego, chegou a ser difamado pelos cristãos norte-americanos. Acho que o neoateísmo está sofrendo o mesmo, né? Porque o neoateísmo, ele tem uma postura direta, né? Ele diz na lata, né? Se você pegar os quatro cavaleiros, todos eles são direto e sem pedir desculpas, né? Eles não fazem. Tem uma entrevista, né, que os 4 estão conversando e eles se perguntam. A gente precisa, um pergunta para o outro lá na entrevista, será que a gente precisa ficar fazendo peso contra peso, né? O peso contra peso é isso, né? Se falar uma coisa mal da religião, você tem por obrigação falar uma coisa boa. Aí chegar à conclusão, não, a gente não precisa fazer peso contra peso, né? É uma corrente histórica, né? De que se eu falar mal da religião, tem que falar bem também, só para contrabalancear, né? E muitos intelectuais brasileiros fazem isso, né? O próprio Leandro Carnal, em um vídeo mais antigo dele, ele falava das religiões, do ateísmo, mas depois citou a União Soviética, né? Eu acho que foi péssimo aquele exemplo, porque ele cria uma falsa dicotomia que muitas vezes não existe. Então, eu gosto do neo-ateu, e muitas pessoas que não querem, rejeitam o termo neo-ateu, acho que eles não rejeitam pelo motivo correto, eles rejeitam mais porque eles não querem assumir uma postura mais confrontacional, né? Mas no final eles são neoateus. A sua pesquisa mostrou que a sua pesquisa parece que mostra que em torno de 90% dos seus entrevistados acham a religião prejudicial. Isso é o neoateísmo. E a questão, muitas vezes, é um rótulo do que seria um neoateu, a concepção do que é um neoateu, né? Também que as pessoas não esse antiteísta, nessa crítica mais incisiva à religião, né? Mas visto como se fosse algum tipo de algo mais da moda, algo mais que não seria um ateísmo de verdade, seria um ateísmo chato, como alguns dizem, mas que não seria nessa concepção de ateu militante, né, como eu trago no meu TCC. Não, mas sim, se é um ateu militante, faz parte desse neoateísmo, né? Tá dentro disso, né? E eu até faço essa divisão ali dos ateus militantes e os ateus moderados, né? E aí, no caso, até cito depois o Leandro Carnal como um exemplo, né, de uma identidade ateísta brasileira que ele não tem esse aspecto militante, né? Ele se identifica como ateu, mas ele não tem essa concepção militante e tem, às vezes, um ateísmo muitas vezes mais empático, né? Mais vezes simpático às religiões, né? Ele não faz essa crítica, ele só se coloca como ateu, como alguém que não tem a crença, não tem a religião, mas ele não faz essa crítica ativa e opõe o ateísmo de forma propositiva, né, como uma concepção de mundo. Sim. A minha preocupação, geralmente que eu tenho insistido nesse ponto, é que o movimento ateu brasileiro já é fraco, né? Ele já é um movimento ainda em infância, né? E o movimento já começa a se rachar, né? Porque quando eu acho que cria essa crise interna entre quem é neo-ateu, quem não é ateu, quem é ateu e quem é neo-ateu. Na verdade, vocês estão dando combustível para os religiosos, né? Acho que o John Gray, por exemplo, você está lendo o livro dele, esse tipo de ateísmo. John Gray, ele basicamente cria um livro com munição para religiosos. Eu entendo que você tem o direito de ter a sua opinião sobre qual tipo de ateu você quer ser. Eu acho que nem todos têm a obrigação de sair em público. Eu acho que você comentou que em torno de, em sua pesquisa, você acha que em torno de 6% por aí, ou 10% são os ateus que não querem sair em público. Aí tem aqueles que
acho que mais de 60% na sua pesquisa não querem, assim, eles querem a mudança, mas não querem participar. Então, assim, no final, acho que o neo-ateísmo, eu acho que ele apanha mais porque você precisa bater em alguém, né? Eu tava vendo assim, eu já vi várias entrevistas do Matheus Benítez, eu gostei muito das entrevistas do Matheus Benítez, fiquei muito impressionado, mas especificamente eu fiquei um pouco decepcionado, porque a sensação que me passou é que ele, quando ele critica, ele fala que eu não sou neo-ateu, ele tá meio que tentando ganhar terreno ali, eu acho isso perigoso, porque os religiosos são muito astutos, né? E o Christopher Hitchens falava muito isso. O Christopher Hitchens, ele falava que eu não falo bem da religião porque ele entendia que a religião o pessoal é muito astuto. Se você fala um pouco bem, daqui a pouco eles estão te instrumentalizando. Os dois livros tanto do John Gray, né, Os 7 Tipos de Ateísmo, e o do Benítez, agora o Porque Não Creio, porque foi os últimos que eu li já recentemente, até concluí a leitura. O do John Gray, de fato, acho que é a leitura que menos me agradou sobre ateísmo, de todas que eu li até hoje. Assim, não gostei das concepções de ateísmo que ele tem, da defesa que ele faz, e até a concepção que ele tem do próprio ateísmo, né, e alguns tipos de ateísmo que ele cita. O livro do Benítez, eu já gostei mais do livro, e até pretendo fazer uma crítica no meu próximo texto, que vai no MIG agora nesse mês de março. Vai ser sobre essa identidade ateísta essa concepção ateísta do Benítez, né? Como o Benítez concebe o ateísmo, né? Com essa concepção de identidade ateísta. Então vou cagando um spoiler aqui, que acho que vai sair agora na próxima semana, esse texto mais crítico a essa concepção de ateísmo aí e anti-neo-ateísta. No véu da noite, a cidade em chamas. O eco da razão se apaga nas almas. Nas ruas de Alexandria ela caminhou, entre estrelas e números a verdade buscou. Mas o medo e a fé, com ódio e com cruz, apagaram sua luz, negaram sua luz. Hipótese é a última chama que não... Olá. É com muito orgulho e prazer que eu lanço meu mais novo livro, né? A Revolução Ateísta. Esse livro será dividido em vários volumes, né? Esse primeiro volume vai falar sobre uma introdução. Nesse primeiro volume eu falo de vários assuntos, né? O livro tem como objetivo ser algo bastante reflexivo e pensativo, né? O objetivo é desafiar o leitor. O livro fala de questões como política, moralidade e outros assuntos. Basicamente todos os assuntos sobre o ateísmo é abordado no livro. Então eu convido vocês a conhecer o livro, A Revolução Ateísta, disponível em várias plataformas. Que o meu mais novo livro, né? O meu mais novo livro já está disponível, né? Já está disponível para adquirir, né? O meu mais novo livro já está disponível, né? Que é A Revolução Ateísta, e já está disponível para quem quiser comprar, né? Ele está disponível em várias plataformas, né? E agora eu coloquei uma nova plataforma, chama Combo, né? Que é uma plataforma. Eu vou colocar para vocês o link, mas ela está em 3 plataformas diferentes, né? Amazon, Google Books, né? Google Books e esse Combo, né, que acho que o nome é Combo, né, que é uma plataforma internacional, e também em vários formatos, impresso, audiolivro, Kindle e e-book no formato Google Books, né, que você pode ler no browser, no smartphone. Luz contra as trevas jamais vão calar, que sua morte seja um grito no ar, menos fé, mais razão nunca parar. Eles rasgaram os livros, tentaram sumir com a voz que ousou o dogma ferir. Mas a chama da mente não pode morrer, nos olhos dos livres ela vai renascer. E bate a última chama queimar. Ok, mas só para então fechar essa parte, você se considera um neo-ateu? Me considero um neo-ateu e, inclusive, um dos objetivos da Aliança Ateísta, né, que eu digo é fundar o que seria uma nova onda neo-ateísta no Brasil, né? Se a gente conceber que o neo-ateísmo ele surge ali com a ateia em 2008, com aqueles movimentos, depois tem a campanha dos outdoors em 2011, no meio a tudo isso tem os processos jurídicos que a ateia
fez, que tiveram bastante notoriedade no cenário nacional, como foi o caso do Datena, né, que foi um exemplo de ateofobia explícita em rede nacional, e que a ateia teve aquele processo contra a Band, contra o próprio apresentador. Então, aquele movimento também de canais ateístas surgindo, que foi com o tempo ali, principalmente naquele período de crise, radicalização política, que foi perdendo força. A minha defesa agora é construir essa nova onda, que seria esse ressurgimento do movimento neoateísta a partir de novas associações, como o exemplo do MAB, que a gente está organizando agora, e também com uma crítica agora muito mais incisiva às religiões, ao cristianismo cultural e a esse neoconservadorismo muito forte que cai aí em ascensão nos últimos anos no Brasil, principalmente com a eleição do Bolsonaro em 2018 e com esses movimentos neopentecostais fundamentalistas muito fortes que a gente tem aqui no Brasil. Perfeito. Talvez a gente já está chegando a 1 hora, a gente pode talvez falar um pouco sobre a sua pesquisa. Ela aparentemente, se eu não me falha agora, ela mostrou que em torno de, não me lembro a porcentagem correta, mas talvez você consiga lembrar, a porcentagem de LGBT que tinha na sua pesquisa era qual mesmo? Você lembra de cabeça? De cabeça não, mas eu posso dar uma olhada aqui, rapidinho. De cabeça eu não lembro. Eu lembro que uma maioria é de homens héteros. De héteros, porque assim, na minha pesquisa, eu eu não fiz. encontrei... Não, a maioria é só de homens cisgênero, em geral. Eu não fiz, porque na se é verdade, cisgênero... eu não se é fiz um cisgênero... aprofundamento sobre orientação sexual. Eu só questão de identidade de gênero mesmo. Orientação sexual sobre héteros, homossexuais, isso foi algo que eu não tive foco. Não, mas se você fez cisgênero, então quer dizer que, por consequência, quem não, os outros que respondeu, tinha alguma opção de outros ou não? Não, mas é que foi só uma questão de identidade, né? Pode ser cisgênero homossexual, cisgênero heterossexual, mas a questão a orientação sexual, exatamente, eu não fiz essa pesquisa, só identidade de gênero mesmo. Porque eu fiz uma vez e me deixou um pouco surpreso, né? Eu achei isso online, né, usando esses grupos de Facebook, achei em torno de 20%, né? O que é um número bem alto, né? Se você pensar em termos de que o Brasil tem em torno de 10% declarados, se achar 20% dentro de um grupo de ateus de Facebook, né, que são só grupos de Facebook, eu fiquei impressionado, porque a impressão que me passa é de que ou eles estão se sentindo mais confortáveis em declarar dentro das comunidades ateístas, ou eles estão realmente mais, como se diz, mais representados dentro da comunidade ateísta. Não sei se você achou alguma coisa nessa linha na sua pesquisa. Não, até me surpreende os dados da sua pesquisa no Facebook, né? Que geralmente a gente pensa assim ser uma rede social com um público mais conservador, né? Às vezes, e ter essa quantidade de amostra assim de um público LGBT, assumidamente é o dobro da população. Eu fiquei um pouco surpreso, porque assim, eu tentei tentar procurar alguma explicação, e uma explicação talvez seria... Na verdade, a gente tem, por exemplo, aquela moça, As Travas da Vida, né, que faz aqueles debates, ela é LGBT. Sim. O Leandro Carnal, ele basicamente pertence à comunidade LGBT. Basicamente... Eu acho que a Aline Câmara, se não me engano, é bissexual, acho que também. Exatamente, a Aline Câmara, a moça que esteve comigo aqui também, fugiu o nome dela agora, mas ela também a Kelly. Não aquela outra que teve, a mãe que defendeu a aluna, também ela se define como bi. Então, assim, bastante pessoas na comunidade LGBT que estão alinhados com o ateísmo. O próprio, ele não é bem ateu, né? Na verdade, ele, não sei o que ele é, mas o Harari, ele também é LGBT, mas ele não acredita no Deus pessoal, né? Foi perguntado uma vez, eu tentei um vídeo aqui nesse canal que eu postei, ele... Não entendi muito bem o que ele é, mas ele não acredita naquele Deus abraâmico, aquela coisa toda, não. Talvez uma questão, outro dado também do meu TCC foi o percentual de ateus espiritualistas, né? Às vezes muitas pessoas esquecem que é possível essa concepção de uma espiritualidade ateísta, né? De pessoas que não têm uma crença em um Deus, né, de uma divindade ou várias divindades, mas creem em algumas concepções espirituais de vida após a morte, em astrologia, em reencarnação, mas sem a necessidade de uma divindade, de um ser inteligente superior, né?
é possível. Eu, praticamente, sou materialista, né? E boa parte, principalmente dos ateus militantes, né, dos neoateístas, penga esse materialismo, né, de rejeitar tudo que seja sobrenatural, espiritual. Mas ainda há identidades ateístas que são espiritualistas. Né? Mas esse número seu, ele está muito parecido com o livro que eu comentei. O livro que eu comentei anteriormente, Variedades do Ateísmo, né, que Variety of Atheism in Science. O livro foi baseado em um estudo muito grande, ele também achou algo parecido. Ele achou em torno de 60% de ateus, mais ou menos 1% com o seu número. Só que esse foi feito dentro da comunidade científica, né, era só cientistas, né? Tanto nos Estados Unidos quanto. Foi uma amostra grande, 22 mil pessoas, né, tanto nos Estados Unidos quanto gente ateu pra caramba, cientista. E eles acharam bastante. Então, eles acharam em torno de 6%, na memória, de ateus na comunidade científica que são espirituais. Só que eles não. Comentei isso no meu livro que eu vou lançar agora, Einstein e o Ateísmo, porque Einstein era meio espiritual. Então, eu até acho que se Einstein tivesse hoje, ele não teria nenhum conflito, porque para escrever o livro eu vasculhei coisas que eu encontrei do Einstein, cartas, coisas e tal, e não há nenhum sintoma de que Einstein não seria ateu hoje, né? Acho que Einstein estava na época tentando se esconder de possível perseguição, então ele usou que Deus Spinoza como escudo, né? Acho que é a hipótese mais provável. Então esse ateu espiritual que você achou na sua pesquisa também existe no mundo científico, né? E o Sam Harris é o maior exemplo, né? Com o livro Despertar dele. Inclusive, uma das fontes que eu cito é o Despertar do Sam Harris, né? Esse espiritualismo sem religião que ele propõe. Né? Sim. Eu até tive esse debate lá no canal do Ativista Ateu do Brasil com o Marco Prata, e muitos ateus têm dificuldades com essa ideia mesmo. Né? Quando você fala de ateu, a pessoa logo pensa um ateu racionalista mesmo, que não acredita em nada. Eu até brinco que o budismo é uma religião ateísta, porque tecnicamente, se você não acredita em Deus, tecnicamente você é ateu. Né? Então, assim, às vezes eu acho até um pouco perigoso as pessoas começarem a colocar o ateísmo como se fosse uma espécie de racionalidade absoluta, né? O ateísmo, se a gente for pegar desde a Grécia Antiga, né, do termo ateus, né, ele é o sem Deus, né? E a gente vai ter vários contextos, né, do que seria uma pessoa ateia, e eu trago aquela síntese histórica do ateu da antiguidade, que era a pessoa que não tinha proteção dos deuses, né, que era ausente dessa proteção, né? O ateu que rejeitava os deuses politeístas, mas que tinha uma crença num Deus monoteísta, né, uma divindade monoteísta, e que era considerado ateu por não conceber os deuses, né, da religião hegemônica. E hoje, né, desde ali da idade moderna, ali com o iluminismo, a gente já tem essa concepção mais da descrença, né, da descrença em divindades, né, de modo geral. E aí, os vários tipos que a gente vai tendo essas subdivisões, como ateísmo positivo, ateísmo negativo, ateísmo militante, ateísmo moderado, ateísmo prático, ateísmo natural, e são várias que vão formando a identidade, né, para ver como ela é plural, né, como ela não é uma identidade única, e muitas coisas se misturam em si, né, inclusive chega aos ateus espiritualistas também, né, que tem essa espiritualidade, mas são pessoas que podem se dizer que são ateus porque são sem deuses, né, não tem essa concepção de um ser inteligente superior, né, de um criador, mas acredito em outras formas de espiritualidade, mais assim, sem uma autoridade divina, assim, né, digamos, por trás. E deixar um abraço pro Mike aí que tá no chat. Tá aqui acompanhando. Então, mas eu acho que deve tomar um pouco de cuidado. Eu não sei, não conheço a sua pesquisa bem, mas a impressão que me passou é que a sua pesquisa falava de ateu espiritual acreditando em fantasmas. É isso ou não? Eu citei alguns exemplos, né, de vida após a morte, né, reencarnação, astrologia, acreditando em horóscopo, algumas superstições, algo que não necessariamente tem uma ideia de Deus, né, envolvido. Mas o motivo que eu pergunto que eu falei isso, porque a gente dá para não amarrar o Sam Harris de forma equivocada. O Sam Harris, quando ele fala ateu espiritual, o Sam Harris não está dizendo para você acreditar em fantasmas. O Sam Harris ele redefine a espiritualidade de forma secular. Então, ele não acredita em fantasmas, ele não. Na verdade, eu acho que ele se arrependeu daquele livro, porque teve uma entrevista que eu acho que ele meio que. Acho que foi com o Alex O'Connor, que ele meio que falou que não foi uma boa ideia o livro, porque ele não está falando. Ele chega até a comentar que existem dois tipos de espiritualidade, né? Tem
a espiritualidade, é, a espiritualidade, a espiritualidade é tipo mecânica quântica, né? A espiritualidade é estilo mecânica quântica e a espiritualidade é estilo religião, né? Que é cobra falante, né? Ele fala que no livro ele defende nenhum nem outro, né? Ele fala que nem é cobra falante, né? Que é específico das religiões abraâmicas, e também nem é que a espiritualidade cósmica quântica que o pessoal inventa, né? E fala que a gente fica preso nas duas. Então, acho que eles tomar cuidado, porque a palavra espiritualidade no livro de Sam Harris é muito, ele redefine a palavra, né? Ele coloca a espiritualidade como uma espécie de transcendência que acontece na nossa mente, né? Meditação, coisa e tal, mas isso não tem nada a ver com superstição. Ele fala que é uma espiritualidade que não exige você acreditar no absurdo. Então, acho que tomar cuidado para a gente não amarrar o Sam Harris em superstição. Não, sim, o Sam Harris, ele até fala dessa espiritualidade no sentido secular, né, da palavra, né, dessa questão bem metafísica, mas, e eu trabalho ali com esse conceito do Sam Harris, que ele traz no livro Despertar, mas ainda assim há aqueles ateus, né, aquelas pessoas que têm uma identidade ateísta que sim, acreditam em fantasmas, tem nesse sentido tradicional do que a gente conhece por espiritualidade, negando a existência de Deus ou de outros deuses, mas que acabam tendo essas crenças no sobrenatural nesse sentido, né, de às vezes uma reencarnação, uma vida após a morte, mas sem um Deus, né? Não acredito em Deus, mas eu tenho eu cultivo esse tipo de crença. Eu pessoalmente, eu acho talvez bizarro, mas não acho incompatível com o ateísmo. Eu já tive essa conversa no Ativista Ateu do Brasil, eu já vi alguns debates também no próprio Atheist Experience, aquele podcast norte-americano, e eu não vejo contradição, né? Acho que quando uma pessoa fala que não acredita em Deus, isso não implica necessariamente que a pessoa. O próprio Rich Dawkins fez uma piada com o Brian Greene, só que a piada saiu pela culatra, né? Ele estava debatendo o Brian Greene, e Brian Greene, não sei se ele é agnóstico, não sei o que ele é, mas ele não acredita em Deus, mas ele fala, eu não acredito em Deus, mas eu rezo assim mesmo, né? Quando a minha mãe estava coisa e tal, eu rezei, né? E o Brian Greene e o Rich Dawkins brincam, mas eu não entro numa casa mal assombrada. Depois ele foi obrigado a se corrigir, porque falou, não, eu tava brincando, né? Porque muitas vezes até o fato do ateu acreditar em alguma coisa já gera um certo desconforto. E isso me lembra agora também o livro do Ben Hicks mesmo, que ele faz uma abordagem, né, sobre essa metafísica, né, e sobre espiritualidade ateísta, e vai ser parte da minha crítica do que também o Ben Hicks concebe como espiritualidade, né. Eu como materialista, né, particularmente aí eu vou fazer a minha posição enquanto materialista, eu concebo que tudo deriva da matéria, né, mesmo que não seja algo tangível, de certa forma, não seja algo realmente, né, seja metafísico ou seja físico de certo modo, e aí ele cita muito até os números, mas tudo provém da matéria, né, tudo provém da própria consciência, né, parte, né, dessa matéria, né, os números, as ideias não existem por si só, né, se não tem um ser pensante por trás, né, as ideias, elas não, os números, nada não surge, assim, não existe de forma vazia, né, precisa de um ser pensante por trás, né, então na minha concepção materialista, né, tudo provém sim da matéria, e até quero escrinchar um pouco sobre essa concepção, né, uma das concepções do Matheus Ben Hicks, nesse último livro que ele trouxe agora, Por que não creio. Então, o Sam Harris é isso. O Sam Harris, quando ele fala de ateísmo espiritualista, em despertar, ele está dizendo isso. Ele está definindo a espiritualidade como emergente da matéria, do cérebro. Ele até fala que eu não nego que o ser humano possa ter uma experiência, mas essa experiência está no cérebro, né? Uma experiência mística, coisa e tal. Então, porque o perigo, né, as pessoas às vezes mal informadas, achar que o Sam Harris está defendendo a espiritualidade, no sentido de coisas fora da matéria, mas o Sam Harris é claramente naturalista nesse sentido e materialista nesse sentido, porque a palavra materialista é um pouco perigosa, né? Às vezes a palavra materialista pode significar, às vezes o pessoal pode entender como riqueza, né? Mas no final, materialista basicamente... Eu até friso bastante no materialismo no sentido filosófico, né? Você não essa questão de riqueza. E o Sam Harris, ele cita muito a prática da meditação, né? Para defender essa espiritualidade sem religião, né? No livro Despertar, né? Ele fala muito sobre a meditação. Perfeito.
A gente talvez pode entrar agora, a gente já está passando de 1 hora, talvez para a gente já ir caminhando para o fechamento, no, é, na questão da teofobia, né? Eu acho que é um tema que eu acho que nunca pode deixar de ser falado, né? E, e nós temos no Brasil, eu acho que é uma piada às vezes quando os cristãos dizem que estão sofrendo perseguição, a cristofobia, né? É uma piada, porque um país onde eles são maioria, eles ainda conseguem convencer as pessoas que eles são perseguidos, a cristofobia existe no Brasil. Só que a teofobia é real, né? Eu publiquei alguns vídeos, né? Antes dessa live, eu publiquei alguns materiais preparando, e uma das coisas que eu publiquei foi o trabalho de uma psicóloga norte-americana que ela estudou nos Estados Unidos o que ela chamou de estresse da minoria. Ela pegou o estresse da minoria, que geralmente era usado para os LGBT, né? Era usado para os LGBT, e ela aplicou essa mesma ferramenta aos ateus, né? Então, ela comenta que os ateus, essa teoria do estresse, né, que ela estudou na psicologia, é isso. Quando o grupo minoritário está constantemente bombardeado, constantemente tendo que se reafirmar e tendo ser obrigado a se reposicionar, o que ela já usa essa teoria do estresse da minoria, né? É o que é basicamente a teofobia que você comenta, né? A ideia de que as pesquisas, por exemplo, mostrando, né, de que, no caso, a pesquisa dela, por exemplo, ela encontrou que o grupo que mais o pessoal faz uma espécie de medida de sentimento, né? E os ateus estão do lado dos muçulmanos nos Estados Unidos. Os grupos mais odiados são eles, os ateus e os muçulmanos. No Brasil, tem as pesquisas que eu já achei, mas às vezes eu acabo perdendo o link, né? Teve uma que eu achei que foi nos Estados Unidos, a replicou no Brasil, que para candidato a presidente, por exemplo, os ateus estavam na última posição, atrás de mulheres, gays e negros, né? E a Datafolha, por exemplo, uma pesquisa que a Datafolha fez, um ateu perde metade dos votos, é muita coisa perder metade dos votos. Então, assim, é uma coisa meio complexa, né? Essa pesquisa, inclusive, que você citou sobre a aprovação para um presidente da República, né, sobre suas identidades, é uma das que eu cito, né, no capítulo sobre a teofobia. Inclusive, até se quiser achar o link, ele está ali nas referências, né, para poder consultar. Enfim, essas outras formas como os cristãos alegam aí de crentefobia, cristofobia, às vezes eu comparo muito com esses espantalhos, né, de racismo reverso, né, de oquerofobia, que a gente está falando de maiorias estabelecidas, né, com poder, né, e com capital cultural, ganhando um capital cultural, político, econômico, que as minorias sociais, né, não têm. As minorias numéricas e sociais, no caso de nós ateus, né, que é uma minoria bem numérica no Brasil, que chega no máximo 1% da população, com todas ainda as problemáticas do censo do IBGE. E um dos até os referenciais que eu trago ali é um livro, não sei se você já leu, o pessoal do chat, que é do Edmar Luz, que foi um candidato ateu em São Paulo nas eleições, agora há uns anos atrás, 2018. Acho que apareceu no reportagem do BBC News, não foi? Isso. Na época a TEA estava ativa, e teve um artigo. A TEA ali já estava praticamente já nos últimos anos dela, assim, e ele fez uma campanha mais independente, né, nem vinculado com a TEA, se assumindo como ateu, levantando a bandeira do ateísmo e da laicidade em São Paulo. Para vereador, não sei, era para quê? Teve uma para vereador, ou duas para vereador e uma para deputado federal. E, enfim, ele levantava com bandeira como o candidato ateu que eles colocavam, e no mestrado dele ele fez uma pesquisa sobre a teofobia, né, que depois virou até um livro, inclusive que eu dou inclusive um relato, né, que aparece nesse livro, sobre casos de ateofobia explícitos relatados por vários ateus no Brasil, né, que chegam assim a querer ser expulsão de casa por pais fundamentalistas, de ameaças numa cidade do interior com poucos habitantes, onde a pessoa às vezes é a única pessoa ateia, assumidamente ateia, e ela é perseguida nos locais públicos, né, de violência física, né, então são vários relatos assim, né, do que é essa rejeição ao ateísmo, né, esse grupo outsider, né, estigmatizado, que é como eu coloco no meu TCC. E citando várias dessas pesquisas, né? Por exemplo, essa da presidência da República, os ateus, inclusive, eram mais rejeitados do que usuários de drogas, do que pessoas na prostituição, sabe? De grupos bem marginalizados e estigmatizados, os ateus eram o grupo mais rejeitado de todos. E mesmo com tanta rejeição, né, com tanta
com tantos estigmas, né, com tanta invisibilidade, muitas vezes, do ateísmo, né, a gente vê uma falta de uma sensibilidade, como eu vou dizer assim, uma solidariedade maior de grupos do campo social progressista, né? De outros, o que a gente muitas vezes tem essa solidariedade com mulheres, negras, pessoal LGBT, e que a gente não tem essa de forma recíproca, né? E ali eu cito até, por exemplo, o caso do Datena, né? Aquela vez que foi acho que uns episódios de heterofobia que mais notórios, mais populares aí que a gente tem na mídia brasileira, de um ataque realmente, um preconceito assim explícito contra os ateus, onde as pessoas ateias são relacionadas com a criminalidade, com a marginalidade, com o fato de tu não crer em uma divindade, né? No caso de, usando eufemismo lá, que não ter Deus no coração, tu seria uma pessoa cruel, uma pessoa imoral, uma pessoa violenta, né? Que é como o Gaten aquela vez passou, e isso foi uma coisa que a imprensa e tanto a mídia tradicional, a mídia independente, vários movimentos sociais, não se falou quase nada na época, né? Não se tinha uma solidariedade de outros grupos com a discriminação contra as pessoas ateias. Então é uma problemática de dois lados, né? A gente, além de enfrentar muitas vezes o preconceito, né, dessa maioria, né, dos religiosos, né, dessa sociedade religiosa, às vezes tem um preconceito próprio entre as outras minorias, né, que muitas vezes rejeitam o ateísmo até por questões políticas, né, por questões culturais. E o caso da Atena, ele é um caso interessante e curioso, né? Eu sei que você citou no seu trabalho, cheguei a ver, mas eu já havia visto um documentário anterior, acho que foi feito por um grupo ateísta, acho que é Além do Ateísmo, alguma coisa assim. Mas o da Atena é um caso curioso, porque você comenta. Além do ateu e do ateísmo. Como é que é o nome? Além do ateu e do ateísmo, que inclusive é uma das minhas fontes também do meu trabalho, é esse documentário. Então, aí. Mas o ponto é que você chega a comentar sobre a falta de reação, se não fosse ateia, talvez ninguém reagiria. Mas recentemente teve um caso parecido, né? O Facebook, não sei se eles conseguiram mudar, mas o Facebook ia mudar as suas políticas internas, né? E basicamente, se você tivesse uma postagem de ódio, uma postagem de discurso de ódio, mas se você embalasse isso em crença religiosa, você poderia passar, eles não podiam te censurar. O Facebook ia deixar você falar o que você quisesse se fosse a sua crença religiosa. E o grupo que reagiu foi no LGBT, né? A parlamentar, a Hilton, né? A Erika Hilton reagiu, aí eles, não sei se eles entraram na justiça, mas ali ficou evidente que os LGBT, por serem mais organizados, agiram. Mas aquela política atingiria também os ateus, porque eu não sei se você tem essa experiência, mas eu já tive muita experiência de ser de ter postagem removida, no meu caso, de ser expulso do Facebook por dia, já entrei numa lista de ser julgado por ser expulso do Facebook, mas por postagens contra a religião. Já teve uma postagem uma vez que eu fiz, no qual eu traduzi do inglês, né, mas eu peguei do inglês e traduzi para o português, que tem Jesus montado no dinossauro, e a passagem diz: existe mais evidência para o dinossauro do que para Jesus, né? O Facebook me marcou como discurso de ódio. E assim, não tem nada a ver. Aí eu pensei comigo, o único espaço onde que o ateu. Você fala do cyber-ateísmo, né? Mas o único espaço que o ateu pode criticar a religião corre o risco de ser danificado, porque se essas mudanças forem feitas, os crentes vão ganhar, porque os crentes adoram ter discurso de ódio. Esses exemplos me lembram 2 episódios que eu me lembro, que comigo até nunca chegou a acontecer, assim, o meu foco mais é o Instagram ali, com a Aliança Ateísta, e nunca chegou do Instagram, assim, derrubar algo da Aliança, né? Até porque o meu foco até, quero dizer assim, o meu objetivo quando eu criei a Aliança Ateísta, lá em 2020, final de 2020, mas comecei mais os trabalhos a partir de 2021, foi ter uma proposta bem diferente das outras páginas ateístas, né, geral, que compartilham muito memes, aquela coisa mais crítica à religião, enquanto eu tenho foco mais ao ateísmo em si, a história do ateísmo, a divulgar conteúdos sobre ateísmo, a divulgar vídeos, artigos, livros, principalmente os meus textos que eu escrevo mensalmente na plataforma Medium. Então eu nunca cheguei a sofrer isso, até porque
o meu foco da aliança é outro, assim, ele não tem essa coisa assim dos memes, né, da crítica, assim, mas mais da divulgação. Mas lembra que até assim nos últimos anos, ali quando já estava mais aquele foco de muitas vezes se resumia a quase que uma página de Facebook de memes, né, e menos de uma associação de direita, que foi derrubada, teve a sua página derrubada no Facebook, né? Bonita, que eu acho que depois nunca conseguiram recuperar aquela página da CREA. E me lembrou agora um projeto de lei que surgiu que liberando, acho que foi para discursos, seja de cunho racial, racista, LGBT-fóbico, se tiver um respaldo religioso, né? Então, Mas eu acho que foi o Facebook, eu acho que é a mesma coisa que a gente está falando, acho que é a mesma proposta. Acho que é a mesma coisa. Eu não lembro se pode ser a mesma coisa, pode ser até nas redes sociais, enfim, mas era o Facebook. Era o Facebook. Na verdade, assim, o Facebook estava tentando, porque o Facebook se alimenta disso, né? As redes sociais se alimentam do ódio. Então, assim, e religioso, né? Eu até brinco às vezes que, como os religiosos são maioria, eles acabam influenciando a justiça muito mais que os ateus. E no final, o Facebook ele acaba respondendo à justiça, né? O que a justiça, o limite da justiça, teve o caso o caso famoso, eu comento muito nos meus livros, do PL da fake news, né? Os religiosos tentaram colocar eles como exceção, né, de que, segundo eles, o discurso de ódio, se fosse religioso, era liberdade religiosa. Como eles não conseguiram, aí eles usaram o poder deles para desidratar o PL, porque primeiro eles tentaram se colocar como exceção, né, como liberdade religiosa. Mas aí não sobra nada, porque grande parte do ódio é dissipado por cristãos. Sim, essa a gente vê hoje boa parte é disseminado em igrejas, né, principalmente igrejas evangélicas, e tem um forte, aberto discurso de ódio, né, principalmente LGBT-fóbico, mas muitas vezes machista, né, misógino e racista, que a gente vê, né, nas igrejas, e eles querem disfarçar para e cada vez ter mais privilégios, né, para o cristianismo poder maximizar seu poder de influência. Enfim, eles que podem, eles tentam controlar, que podem, tentam com seu capital político, né, que eles têm econômico, de se blindar, né, de tudo que possam responder e querer propagar livremente, né? Aquela ideia também que hoje se tem muito de liberdade irrestrita, né? Liberdade de expressão irrestrita, né? Que eles defendem muito, que não tenha a punição, não, que se possa falar o que quiser sem responder. Depende, é relativo, porque quando você fala dos enlatados, aí o pessoal fica nervoso. Desde que seja o outro. Sim, vai falar da religião deles, aí é um problema. Perfeito. Talvez a gente pode já meio que preparando para finalizar, e talvez um ponto que a gente pode talvez insistir um pouco mais, mas antes da gente passar para o próximo tema, mas a gente já vai preparando para finalizar, ter esse caso, a questão curiosa mesmo, até comento no meu livro A Revolução Ateísta, porque acontece, o título a Revolução Ateísta, ele tem como subtítulo a minoria silenciada, né? A última minoria silenciada, e às vezes talvez o título, já conversei lá no Marco Cavalcante, no canal dele, lá no Twitter do Brasil, às vezes acho que passa de percebido. Por que a última minoria silenciada? Eu pensei um pouco sobre isso. E tem a ver com isso, porque se você pega várias minorias, como índios, negros, mulheres, todos eles têm uma identidade bem definida, né? Os índios têm a demarcação de terra, os LGBT têm a bandeira deles, né? São grupos que ainda são minoritário, mas tem a própria bandeira, né? Já o ateísmo, ele por si só não tem, né? Ele não existe por si só, né? Tem aquela questão quando uma criança é exposta à oração, muitas pessoas acham que é intolerância religiosa, mas o ateísmo não é religião. Na verdade, o correto é um termo que a gente discutiu com o Eduardo Banks aqui, violação da liberdade de consciência. Então, o ateísmo, ele é uma minoria que sempre foi silenciada, mas ele não tem uma identidade cravada, né? E às vezes a falta dessa identidade, né, por isso que eu chamo de a última minoria silenciada, porque ele não tem uma identidade fechada, né, uma identidade bem definida. Mas isso eu percebo muito que também é uma falta de organização, né? Falta uma unidade muito forte dos próprios ateus, né, da própria comunidade, e isso parte muito da percepção e dos sentidos, né? Aí a gente falando, né, voltando à pesquisa, dos sentidos, como a pessoa, né, como o indivíduo ateu, a pessoa ateia, ela percebe o seu ateísmo, né? Qual é a sua concepção de ateísmo?
Se a gente compreender que ateísmo é simplesmente eu não tenho crença religiosa, eu não acredito em Deus, é isso, o ateísmo ele não precisa, é desnecessário uma militância ateísta, é desnecessário falar de ateísmo, né? Acho que é meio difícil, é diferente de outras minorias que têm uma organização, que têm uma consciência, que têm um objetivo comum para lutar enquanto movimento social identitário. E quando a gente não construir isso, quando a gente não tiver, aí voltando a essa segunda onda neoateísta, é uma dificuldade muito maior, vai ser uma minoria ainda mais silenciada, porque falta os próprios agentes ateus falarem mais, se colocarem ao debate e conceberem esse ateísmo, né, ateísmo como uma concepção de mundo. Como eu digo, para mim, o ateísmo, o que menos me importa é a crença em Deus, acreditar ou em Deus, né? A minha questão da minha militância ateísta é defender um Estado factualmente laico, onde a gente tenha uma separação total e radical entre Estado e religião, afastando a religião totalmente da vida pública e concentrando-a de forma exclusiva na vida privada, né? A laicidade garantindo o direito à liberdade de culto e crença, mas na vida privada, tendo uma maior visibilidade e representatividade ateísta, né, nos espaços públicos, nos espaços políticos, nos espaços acadêmicos, nos espaços educacionais, né, que se fale mais sobre ateísmo, que se fale mais sobre ateus e ateias, que saibam que ateus e ateias existem, que é possível não acreditar em Deus, né, que isso não é algo anormal, né, mas que é algo normal, que é algo possível, né, de tu não ter uma crença, de tu não acreditar em uma divindade e combater a teofobia, né, dessa forma, né, combater esses estigmas todos que tem com o ateu, né, que o ateu é pessoa imoral, que o ateu é uma pessoa que acredita às vezes em demônios, é uma pessoa criminosa, uma pessoa sem coração, sabe? E não, a gente vai ver muitas vezes o contrário, né? As cadeias, os presídios, eles são locais de religiosos, não de ateus, né? Os países melhores para se viver no mundo com maior IDH, os mais pacíficos, mais desenvolvidos, são com maioria não religiosa, com grande percentual de ateus, enquanto teocracias, estados confessionais fundamentalistas, né, baseados na religião, que tenham pessoas religiosas, são menos desenvolvidos, são mais violentos, né, enfim. A gente vê isso na prática, que na verdade esse discurso ele não corrobora, né? Quanto mais religiosa uma nação, mais atrasada, menos desenvolvida ela é. E quanto mais afastada da religião, ela tende a ser mais próspera, mais pacífica, né? E uns melhores lugares para se viver no mundo. Então é preciso desconstruir esses estigmas, essas narrativas que o cristianismo, aí no Ocidente, né? O cristianismo instaura e o islamismo, né, principalmente as três religiões abrâmicas, né, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que constituem, né, esse poder, essa de influência no mundo. Para a gente já caminhar para o fechamento, eu gostaria de trazer um último tópico, a gente faz o tópico que a gente fecha. Você usa no seu trabalho a ideia de cyberateísmo, né, que seria basicamente um ateísmo digital, né, na internet. E realmente, muitos concordam que é possível que a internet vá acelerar o ateísmo, né? Que também, assim, eu, por exemplo, eu não conheço nenhum ateu fisicamente, né? Eu conheço na minha frente, eu sou o único ateu que eu conheço. Mas quando eu entro nesses grupos, tenho um contato com ateus de vários pontos, né? Você, por exemplo, o Mark Cavalcante, todas as figuras, até curiosidade de conhecer o Richard Carey, que é uma figura lá nos Estados Unidos, e a gente acaba conhecendo, né? Então, às vezes, a internet atrasa a possibilidade, né? Por exemplo, a dificuldade que seria da gente ter contato com essas pessoas, né? E essa parte, talvez, falar o que você acha, um pouco do cyberateísmo, quais são as suas percepções? Isso foi algo que uma das características marcantes do neoateísmo, né, que se possibilitou ali com o início do século XXI, foi acompanhando junto com o desenvolvimento tecnológico, com o surgimento da internet, né, das redes sociais, que possibilitou também, né, esse movimento ateu, né, concentrado nas redes sociais. E aí eu uso muito que esse cyberateísmo é um termo, né, um conceito de uma pesquisadora que ela usa, né, para descrever esse ativismo virtual,
ateísmo na internet, né? Que é uma marca do neoateísmo. Né? Então é o ativismo, o cyberativismo, né? que a gente usa através das redes sociais, de canais, de fóruns online. Por exemplo, o que a gente faz aqui, né? Eu, através da Aliança Ateísta, né? Do meu trabalho na Aliança Ateísta, dos textos que eu publico na plataforma Medium, eu me considero um cyberativista, um cyberateísta, né? Porque esse trabalho, você, Jorge, também tem aqui o seu canal, tem ali o podcast aqui, o Mente Ateísta, também é um cyberateísta nesse sentido. O Marcos, a mesma coisa, com o Ativistas Ateus do Brasil. Né? Nós somos cyberativistas, somos cyberateístas, né? Porque a nossa militância hoje ela está concentrada no ambiente digital, que é o que possibilita, né, esses encontros até. Porque eu conheci já alguns ateus pessoalmente, assim, principalmente porque nesse espaço mais frequentar espaço acadêmico, universidade, a gente acaba conhecendo. Mas às vezes, né? Às vezes também é porque. Às vezes também é porque a gente não desenvolve a consciência. Eu, por exemplo, eu descobri recentemente que o meu orientador de doutorado, que ele é italiano, não é brasileiro, e ele é ateu, né? Eu nunca cruzou minha cabeça. Eu perguntei ele recentemente, né? Eu conversei com ele pela internet, né? A gente bateu um papo e ele falou comigo: você tá postando muita coisa de religião, coisa e tal. Eu tô meio interessado pelo ateísmo. Ele falou comigo que era ateu, né? Mas curioso que a gente nunca via. Às vezes falta conversa mesmo, a gente ir lá perguntar a pessoa e falar. E eu queria dizer assim, é que às vezes conhece um ateu, mas a pessoa é ateia, mas ela não é uma pessoa ateia militante, né? Que é o caso do meu orientador, né? Ele É o também caso do nunca. orientador, né? Então foi o caso. Eu conheci algumas pessoas ateias, assim, no meu círculo, principalmente acadêmico, mas nunca um ateu militante, né? Ateus militantes mesmo eu conheci aqui nas redes sociais, né? Alguns contatos, pessoas assim de outros estados do Brasil, né? Mas nunca na vida pessoal. Mas assim. às vezes o pessoal subestima, mas eu acho muito importante o trabalho que o Docking faz, porque um dos motivos que me fez sair com uma ateu mais militante, assim, mais online foi o Dawkins, né? De ficar. Quando eu me interessei pelo assunto, eu comecei a ver as palestras do Dawkins, do Christopher Hitchens. Muitas pessoas atacam, né, o ateísmo, mas aquele ateísmo vocal ele é importante, ele tem um peso enorme. Sem dúvida, eu tenho assim, não tanto assim pelo Dawkins, assim, acho que alguns pontos mais recentes dele, eu tenho algumas críticas, algumas controvérsias. Eu tenho admiração, eu me considero existencialista, né? Eu sou um existencialista ateu, né? Eu tenho como fundamento para minha cosmovisão ateísta o existencialismo de Sartre, né? Que é o existencialismo ateísta. Então, eu me considero existencialista. E no campo ativista, eu tenho uma admiração muito forte pela Madeleine O'Hara, né? Que foi. Então, não, exatamente. O próximo seria o último tópico, já que você falou dela, é o último tópico que eu ia trazer. Eu observei que você agradece o trabalho a ela na sessão de agradecimento. Eu fiquei curioso como que ela chegou até você, porque eu tive muita dificuldade de encontrar ela, sabe? Eu basicamente, quando eu estava em grupos internacionais, grupos americanos, né? Tipo assim, internacionais, então não sei se são americanos, mas são grupos que são em inglês como a língua base. Eu fiquei curioso, porque eu não via mulheres nos BANE, né? Não via mulheres sendo colocadas, expostas como imagem feminina. Eu perguntei, mas cadê as mulheres, né? Eu perguntei ao pessoal. De repente, algumas pessoas começaram a sugerir nome e falaram uma tal de Madeleine O'Hara. E você descobre que ela foi praticamente apagada, apesar de ter muito material sobre ela. Tem muitas entrevistas dela disponível, tem muito livro sobre a história, tem um filme, A Mulher Mais Odiada da América. Então, eu tive dificuldade de achar. Fiquei curioso como que você encontrou a Madeleine O'Hara. Bom, meu primeiro contato mesmo, né, foi quando saiu o filme, aquele na Netflix, né? A Mulher Mais Odiada da América. A Mais Odiada da América, que é a biografia, né, sobre a vida dela, né, como fundadora da... Na verdade, aquela biografia ficou ruim, porque a biografia foca mais na morte dela, então achei meio foca mais fraco. na morte, isso, enfim, chega o início ali, né, ela fundação... Aí não foca na questão política, eles evitam a questão política, eles não falam muito da contribuição dela, o conflito com George Bush, com políticos, né? Isso acaba sendo, no filme não aparece. Ele foca mais no que foi acho que ficou mais marcante, acabou sendo mais marcante lá nos Estados Unidos sobre ela, que é a morte, né, trágica que ela teve, que repercutiu ali mais. Mas, enfim, a própria fundação da Ateus Americanos aborda um pouco, né, desse início, né, do ativismo ateísta dela, e depois eu fui atrás de materiais por conta, né, mas
assim, ela tem alguns textos sobre ela, mas nada traduzido, né? Eu não achei nada traduzido para o português. Eu até pedi alguns materiais para o professor Ricardo Oliveira, ele até me passou alguma coisa, tive que ir atrás da tradução, mas realmente a questão da dificuldade de achar algo também acessível, né? Mas para a nossa. Mas para quem tiver interesse, a Revolução Ateísta é basicamente o início, a biografia da Madeleine O'Hare. Eu dediquei um espaço muito grande a ela. A capa do livro é ela. Eu simplesmente fiz um artificial, né? E coloquei a capa como uma visão artística. Então, quem tiver curiosidade de conhecer a história dela, a Revolução Ateísta tem muita coisa Madeleine O'Hare. Pretendo ler, inclusive, a Revolução Ateísta, né? Que agora me despertou mais interesse ainda com a situação O'Hare. E a sua entrevistada, né? Que teve aquela, agora a última, com a questão das escolas, também eu até relaciono um pouco com o trabalho da O'Hare, né? Que teve aquele processo de defesa da laicidade contra as orações da Bíblia, né? Contra a obrigatoriedade de orações lá nos Estados Unidos, né? Ela entrou na Suprema Corte contra a favor do fim dessa obrigatoriedade, né? Que tinha, né? Das orações, principalmente do seu filho, né? Que era uma escola pública, que era o filho dela. E esse é um ponto que eu falo muito no meu livro Revolução Ateísta, é que no Brasil a gente nunca teve essa discussão, né? O Brasil nunca teve essa discussão pública, né? A gente vê o caso dessa mãe, a Luana, a tia Lu, né? A Luana e a Luana e aquilo fica meio abafado, né? Aquilo não vira notícia. No caso da Madeleine O'Hare, virou uma coisa nacional, né? E antes de continuar, deixa eu só responder aqui não, ainda não teve. O problema é que eu queria que esses livros fosse a Revolução Ateísta fosse uma espécie de referência mesmo. Então eu estou tentando publicar com um pouco mais de cuidado, né? Vou publicar agora Einstein e o ateísmo, né? Mas talvez eu queria muito fazer um manifesto fazer um livro estilo manifesto pelo neo-ateísmo, mas os próximos volumes ainda não publiquei. Eu quero amadurecer um pouco mais, eu já tenho rascunho e coisa e tal. Mas você pode responder, eu não sei se eu tirei esse foco, mas o seu foco era tá falando sobre a casa Madeleine O'Hare, né? Que o Brasil nunca teve uma discussão pública sobre orações. Sim, acho que até muito pela época também, né? Foi algo que repercutiu muito nos anos 60, né? Que é aquele movimento, né? A partir de uma mulher ainda ateia, né? Surgia mulher ateia feminista, né? Nos Estados Unidos, foi algo que chocante para uma sociedade muito conservadora, né? Como a sociedade norte-americana, mas algo que também para a nossa sociedade brasileira, né? Com toda essa... Mas essa é uma coisa que eu admiro nos Estados Isso é uma coisa que eu admiro nos Estados Unidos, porque eu não estou tentando fazer aquele jogo de puxar saco dos norte-americanos, mas os norte-americanos têm os Estados Unidos têm uma coisa de trazer para o público essas discussões. Recentemente tivemos outro quebra-pau, né, foi em 2005, né, o julgamento do desenho inteligente, né, foi parar na corte, foi muito parecido com o julgamento do macaco, aí eles fizeram, inclusive tem um documentário, eu publiquei pedacinhos do documentário nesse canal meu, que tem uns pedacinhos do documentário, né? Aí você vê o julgamento, os juízes, porque os caras queriam desenho inteligente na escola, né? Só que desenho inteligente é Bíblia. Você pegar a Bíblia, esconder ela com o nome de desenho inteligente e dizer que é ciência. E os caras fazem filme, uma base científica, né? Como se fosse algo científico, né? Tentam dar para teoria criacionista, né? Usam esse termo teoria criacionista. Usam o termo design inteligente, né? Mas a verdade é pseudagem criacionista. Porque depois da Madeleine O'Hare sofreram várias derrotas, né? Eles sofreram outra derrota, acho que em 1988, 89, a Suprema Corte dele decidiu: vocês não podem ensinar criacionismo na escola. Acabou, chega, não pode. Aí acabou a Bíblia, agora é totalmente proibida. Os caras literalmente mudaram só o nome, né? O julgamento mostrou que eles só mudaram o nome. Eles tiraram criacionista do documento e colocaram desenho inteligente. E tentaram enfiar de novo o material na escola. Eles tentam várias assim, estratégias, né, para impor as suas ideias de alguma forma. Aqui no Brasil até existe projeto, né? Acho que o Marco Feliciano, né, propôs isso, né? Mas aqui no Brasil acho que não estaca zero. Acho que não, com evolucionismo, proibir o evolucionismo nas escolas, enfim. Mas acho que a gente está na estaca zero, porque aqui eles querem Bíblia mesmo. A Bíblia está na escola. Se você for
onde que eu estudei, no Espaço do Alto, tem uma Bíblia na entrada, teve o caso dessa moça que eles queriam obrigar a filha dela a rezar. No caso do Brasil, a gente está na estaca zero. Aqui eles nem se dão o trabalho de esconder a embalagem. Eles enfiam o treco mesmo, né? A goela abaixo mesmo. Como eu digo, a gente vive, na verdade, uma laicidade apenas na teoria constitucional, né? Na prática efetiva, a gente é praticamente Estado confessional cristão, seria mais próximo ainda de uma teocracia evangélica do que uma laicidade de fato. Se a gente for pegar a prática mesmo do Brasil, a gente é um Estado confessional cristão. É só de fachada na Constituição, que já tem a sob proteção de Deus, né? Na própria Constituição, ele é um Estado laico, né, por princípios bases, mas isso não se aplica na prática quando a gente tem crucifixo de enaltecendo ali uma religião específica em repartições públicas, ali como no STF, Congresso Nacional. A moeda nossa, que não é secularizada, né, que a gente tem a frase Deus seja louvado na nossa moeda. Os feriados religiosos, né, que são de uma religião específica, o catolicismo em si, né, é uma vertente do cristianismo, né, então são vários exemplos de que na verdade, a gente não tem uma laicidade, né, um estado neutro assim, da religião. A religião está presente e entranhada no poder público. Perfeito. Vamos partir para a finalização. Você quer trazer alguma coisa mais específica, talvez que a gente não abordou, sobre o seu trabalho, alguma observação? Uma das coisas do meu trabalho, até que eu cito ali, na parte principalmente do neoateísmo, né, dos movimentos, né, das manifestações, que é quando eu abordo sobre a campanha da Ateia, né, dos outdoors aqui na minha cidade de Porto Alegre em 2011, em julho de 2011, né, que ela teve uma inspiração em outras campanhas, né, que foram na Inglaterra, né, que teve a primeira, que foi a Alt Company, né, que foi uma campanha de conscientização, né, que até se usava muito aquele termo que a comunidade LGBT usa, que foi apropriado, né, de sair do armário, né, de se assumir ateu perante o Estado e a sociedade, e a Bus Company, né, que foi a campanha aí nos ônibus de Londres mesmo, em 2008, 2009, quando teve a campanha assim, de mensagens ateístas nos ônibus e que se tentou, a Ateia que tentou fazer no Brasil a mesma, não conseguiu por grandes empecilhos aí interpretações jurídicas e acabou conseguindo fazer só em outdoors aqui em Porto Alegre, né? Que não teve tanta divulgação e o pouco que teve também que repercutiu foi de uma forma negativa, né? Os ateus foram vistos mais como uma minoria fundamentalista, né? Do que conseguiu atingir os objetivos que a campanha tinha. E eu faço uma abordagem dela ali no meu como ciclo, né? Esse exemplo, né? De manifestação de herança do neoateísmo, né, para além do cyberateísmo, né, algo que saiu da internet, aí eu também citei os encontros nacionais de ateus, a revista ateísta, mas eu aprofundo mais até no artigo que eu publiquei na Tempo Amazônico, que é um dossiê sobre ateísmo na história, que eu falo sobre a visibilidade ateísta em vias porto-alegrenses, né, então eu também indico esse meu artigo para quem quiser saber mais sobre especificamente essa campanha da Ateia, né, como foi, né, como se desenvolveu, quais foram os resultados dessa campanha. Então eu indico para além do meu trabalho de conclusão de curso ali, que eu aprofundo mais sobre esse tema. Perfeito. Então, Guilherme, eu agradeço muito pela sua presença, por essa conversa. Eu peço que você não feche a janela, porque eu vou te agradecer em privado, o pessoal fecha. E no mais é isso, né? Eu gostaria sempre de lembrar o pessoal, né, que acompanha, que os meus livros estão disponíveis na Amazon, tem vários formatos, né? Google Books, formato impresso. E para quem não gosta de ler, vocês podem dar de presente, né? O Google permite que você compre o livro para alguém, você pode tanto enviar para a pessoa, quanto você pode dar como presente por e-mail, né? Um vale presente. Então, eu peço gentilmente, né, que vocês considerem, né, comprar cópias do meu livro, né, que me ajuda, ou fazer doações direto através do PayPal, né, que se assim for, que isso ajuda a desenvolver o trabalho, né. No mais é isso. Se o Guilherme tiver uma coisa para falar para finalizar, a gente vai fechar a live. Uma das dúvidas que eu tinha se tinha o livro A Revolução Ateísta seria um livro até impresso também, eu particularmente até prefiro. Tá impresso, tá impresso o audiolivro. Uhum. Tá impresso, audiolivro, Kindle, e-book, né, também da Google Books, né?
E está disponível também na plataforma chamada Combo, né? Que é internacional, acho que não deve nem conhecer. Estava Não, testando essa plataforma. Enfim, acho que só agradecer o espaço aqui, agradecer o Jorge pelo convite de participar aqui do podcast, o Mente Ateísta. Agradecer quem pôde participar aqui, a gente sabe, dia de semana, assim, uma terça-feira, pelo horário, né? Mas quem pôde participar também vai ficar gravada a live aqui no YouTube e no Spotify, né? Para quem quiser acompanhar depois. E recomendo ali, então, quem puder também ler o meu trabalho de conclusão de curso, né, a minha pesquisa mais aprofundada, aí ver todos os dados certinho, toda a metodologia, os resultados, como foi feita a introdução, a abordagem histórica, está ali na plataforma Lume, da URGS, né, o repositório digital. Também, se puderem ver o artigo também que eu fiz agora, dossiê História, Ateísmo na História da Campo Amazônico, que eu indiquei, e seguirem a Aliança Ateísta lá no Instagram, também no WhatsApp, lá sempre vai ter conteúdo, propaganda de formação ateísta, e os meus textos também no Medium, que eu vou publicando mensalmente sobre essa temática ateísmo, laicidade, secularismo e religião. Então, um grande abraço, saudações ateístas para todos e agradeço. Só para deixar o pessoal saber, todos os links estão na descrição. Se tiver algum link que eu não coloquei, você pode me falar. E se você quiser submeter os seus artigos no Medium, o Mente Ateísta também tem um blog lá no Medium. Então, se você tiver as suas postagens, quiser submeter lá, acho que você já submeteu algumas, acho que você escreveu aquela do Profeta Careca, não sei lá. Você sabe já como submeter, você é sempre convidado. Tá certo, obrigado, Jorge, novamente. Se assim, eu vou querer submeter a Mente Ateísta também, já que a gente já tem esse uso da mesma plataforma. Perfeito. Então, um abração a todos e nos vemos na próxima live. Abraço. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Quero apenas ser, tentando aprender, a liberdade me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser, me deixe viver. Estou tão cansado de crimes em nome da fé, de pecados que são meus, mas que não são pecados. Eu sei mais o que posso fazer. Preciso de espaço pra ser, me deixe aprender. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa. Caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz viver. O céu é só uma promessa para quem tem pressa. O inferno é só ameaça para quem ameaça.